Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso. Meus amigos, eu quero bater um papo com vocês, aqui é um papo da família GG. Vocês que estão aí me escutando, quero ler os comentários, quero saber o que vocês pensam, porque na live de ontem, eu e o Michael Martins falamos sobre como uma liga brasileira, e aí encabeçada pelo John Textor, obviamente, que tem muito interesse nessa questão de liga, ele já trabalha numa liga, da mais forte liga do mundo de futebol, teria muito a acrescentar à nossa liga brasileira, como isso iria ao encontro dos anseios, não só do Botafogo em questão financeira, porque seria quase que triplicar o faturamento com a venda de produtos da marca, venda de direitos de televisão, triplicaria, porque não teria intermediário no cenário, né? Seja TV Globo, seja Record, seja CBF. E outra coisa, como o fortalecimento dos outros clubes, a transformação de outros clubes em sociedade anônima do futebol, como isso também fortalece a Liga Brasileira, a competitividade. Ter uma liga competitiva, isso é bom para todo mundo. O que não é bom é ter um campeonato brasileiro como esse. Desigual, com distribuição de renda absurdamente desigual, favorecendo um, dois, três, prejudicando 17. Então o cenário que vem mudando, na verdade, o cenário vem se transformando completamente a partir do ano passado, onde equipes do futebol brasileiro ou estão se transformando em SAF, ou já vêm da segunda divisão, da terceira, como o caso do Cuiabá, com a força de uma sociedade anônima e se manteve na primeira divisão. É claro que não tem nem de longe a força que Cruzeiro e Botafogo têm, nem de longe, né? E agora o próprio Vasco, que através de um dos canais mais legais aí da mídia independente vascaína, né, que é o Atenção Vascaínos, anunciou que existe uma carta, né, de intenção do Roman Abramovich para compra da SAF do Vasco. Claro que isso está muito no começo, o Botafogo já passou por isso em 2019, em 2020, que tinha árabe, que era Grupo City, que era Grupo Americano, que era Abramovich, já teve também Abramovich. Então, assim, o Vasco está vivendo tudo aquilo que o Botafoguense viveu há 2 anos, né? Acho até que a transformação do Vasco em sociedade anônima é muito, muito mais difícil do que no Botafogo, porque tem muito mais gente lá roendo osso, né? Mas se conseguir, vai ser uma vitória. Sendo Abramovich ou não, vai ser uma vitória. É talvez a única chance de salvar o Vasco da Gama. E supondo, né, que tem canais que dizem que também tem árabes na jogada. Todo mundo tem árabe, né? Inclusive, impressionante como os árabes estão em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo, né? Mas enfim, não tirando a credibilidade desses canais, mas a mídia tradicional nada falou ainda. Mas eu acredito no canal Atenção Vascaínos, acredito muito no trabalho lá do Rômulo, e é possível mesmo que haja essa carta, até porque os valores apresentados lá não são diferentes dos apresentados aqui no Botafogo. 1 bilhão em 30 anos. Né? Agora, é o que tem. Pode haver até proposta melhor para o Vasco? Pode. Mas é essa que tem de alguém já envolvido no futebol, está lá no Chelsea, com resultados, né? É claro que o Vasco não seria a primeira prateleira, né? O Chelsea ocupa esse espaço, mas poderia se beneficiar muito. Como? Depende, na verdade, também de quanto da SAF que o Abramovich compraria. Seria interessante comprar logo 90%, 80%, né? Enfim, por que eu estou trazendo aqui o Abramovich, trazendo o Vasco? O que tem a ver com o Botafogo? Tem muito a ver com o Botafogo porque um ponto que a gente esquece de mencionar em faturamento anual é contando que em 2024 a Liga Brasileira pode existir. Por que eu cito 2024? Porque termina o contrato com TV. Né? O Botafogo, por exemplo, e a maioria dos clubes brasileiros tem contratos em vigência com a Globo, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, enfim. Então, em 2024, esses contratos terminam. E aí o Botafogo e os outros clubes poderiam fazer novos contratos, um novo campeonato, um novo modelo, renegociando o direito de transmissão à sua maneira. Né? Todo mundo é a favor dessa liga, e ainda mais com clubes tão tradicionais como Botafogo, Cruzeiro e Vasco sendo SAFs, né? Isso eu não estou contando o América, que está na primeira divisão, Cuiabá, que está na primeira divisão, e outros grandes clubes que possam vir
a se transformar também em sociedades anônimas. É o futuro. Galera, é o futuro. Botafogo e Cruzeiro estão na ponta de um processo que vai encabeçar o futebol brasileiro daqui para frente. E quem ganha com isso é a agremiação, quem ganha com isso é a torcida. Principalmente a torcida dos clubes que vêm sendo massacrados anos e anos pela falta de uma distribuição de direitos financeiros de igual modo. Quem não vê com bons olhos, esse é time pequeno que se organizou e não quer que os gigantes voltem a dominar, no caso aí um Atlético Paranaense da vida, né, que é um clube minúsculo comparando com Botafogo e Vasco. Me desculpem, aqui a gente fala a verdade. Muita gente não gosta, e se não gosta também pode escrever nos comentários, porque aqui é um canal do Botafogo, mas a gente fala para todo mundo, né? O próprio presidente, o Petralha, lá do Atlético Paranaense, falou isso. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu digo também. Mas ele disse, transformei um time de várzea, porque o principal time do Paraná não era o Atlético Paranaense, sempre foi o Curitiba. Um time de várzea num time respeitado. E transformou mesmo. E transformou mesmo. Por conta da administração séria que tem lá no Atlético Paranaense. Agora, é minúsculo comparando a Botafogo e Vasco. Não posso fazer nada. Isso aí quem diz não sou eu, é a história. E o próprio presidente deles reconhece isso, né? Esse time é contra a liga. Por quê? Porque sabe que uma liga fortalece as grandes marcas. O Atlético Paranaense tem torcida no Paraná. E não sei nem se é a maior torcida do Paraná, porque a família da minha esposa é do Paraná. Não conhecemos nenhum. A gente conhece torcedor do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, não conheço nenhum. Conheço do Coxa, do Paraná. Então, assim, esses clubes que são menores em termos nacionais, eles têm medo. Eles têm medo porque eles correm um sério risco com a redemocratização do futebol, com a liga, de ter um faturamento muito menor por conta da falta de expansão de suas marcas. O Atlético Paranaense e Bragantino não conseguiram colocar mais de 5 mil pessoas numa final sul-americana. Isso é uma vergonha, né? São as marcas, né? Bom, então, e tem clube grande também que tem medo. Por quê? Porque não quer perder a sua boquinha hegemônica de muitos e muitos anos, mas não é hegemonia de qualidade não, porque se ainda fosse o melhor, né? Não, passa longe de ser o melhor, mas sempre teve os acordos, né? Os acordos com TV, os acordos por baixo de pano de governo. Então, esse clube também não quer. Mas fora isso, eu vejo com muito bons olhos essa aquisição do Vasco, seja pelo Abramovich, seja por árabe, seja por qualquer grupo for, porque começa um novo cenário no futebol brasileiro, encabeçado por John Textor, que é um dos bilionários mais importantes da história dos Estados Unidos, uma família Dupont, já contei para vocês aqui a importância da família Dupont no mundo. O Abramovich é um homem de sucesso no futebol europeu, e o Ronaldo à frente do Cruzeiro, a gente, enfim, torce para que o Ronaldo também consiga devolver ao Cruzeiro, pelo menos devolver o Cruzeiro para o caminho da competitividade e que não continue passando vergonha na Série B. E que sejam 3 clubes que voltem a ser gigantes no Campeonato Brasileiro. Não interessa para o Botafogo ver todo mundo na M e só ele, porque aí não adianta, você não tem um campeonato forte, você não fatura. Se todos os clubes voltarem a ter condições iguais de competitividade, a gente vai ter um campeonato como tinha nos anos 60, como tinha nos anos 70. Tá? O problema foi pós-anos 70, que aí a Rede Globo se meteu e aí a coisa desandou. Clubes começaram a não ter mais preferência. Clubes que eram gigantes não foram mais chamados para campeonatos. Né? Eu lembro muito do América, foi terceiro colocado em 88. E em 86, não foi isso? No Campeonato Brasileiro 86, perdendo para o São Paulo. Em 87 ficou excluído da liga, que foi formada por clubes. Né? Então, enfim, isso obviamente, não só os clubes, mas a Rede Globo por trás também. Quem é dessa época se lembra muito bem que o América terceiro colocado de 86 não estava em 87. Como é que pode isso? Né? Enfim, gente, vejo com bons olhos, mas esse assunto a gente pode falar mais para frente, numa live, com alguma confirmação. Por enquanto, o Vasco está vivendo aquilo que a gente viveu, muita expectativa e pouco preto no branco, né? Falando em preto no branco, em preto e branco, a gente fala de Botafogo, a gente vai falar uma homenagem aqui rápida a 2 lendas do Botafogo, claro que em prateleiras diferentes, porque um está numa prateleira assim extraterrena. Né? No dia 20 de janeiro de 1983, Garrincha
voltava ao plano do espírito, deixando a gente aqui. E foi uma das cenas mais comoventes que eu já vi na televisão brasileira. Quem esteve lá, pessoalmente, talvez só se lembre do enterro de Ayrton Senna como algo parecido na história do esporte brasileiro. Mundial, quiçá mundial. Um país inteiro chorando. Mané Garrincha, que sempre deu alegrias para todos nós e para todos os brasileiros nas Copas de 58 e 62, fez todo mundo chorar. No dia 20 de janeiro de 1983. Uma homenagem minha, do Gigante Glorioso, a essa lenda que por que nós dissemos que foi o maior jogador que o futebol já viu? Não sou só eu que falo, é mais da metade do mundo inteiro. Com todo respeito ao Pelé, que foi um gênio. Não tenho também palavras para falar do Pelé. É outro também, extra terreno. Mas o Garrincha fez em 5 anos o que o Pelé fez em 20. O Garrincha jogou demais em 5 anos. O Garrincha, ele levou uma Copa do Mundo, a de 62, logo após a contusão do Pelé, ele botou nas costas. Ele entendeu que não dava para ser o Garrincha sorriso, brincadeiras, festa dentro de campo. Ele precisava ser vários Garrinchas. Garrincha de direita, Garrincha de esquerda, Garrincha gol de cabeça, Garrincha gol de falta, fora da área. Ele precisava se desdobrar para fazer o Brasil ser campeão do mundo mais uma vez e o complexo de vira-lata ser jogado pela janela de uma vez por todas. E nem todo mundo reconhece, né? Principalmente essa turma mais nova das mídias tradicionais que parece que nunca viram, nunca leram história de futebol. E não se recordam que Cristiano Ronaldo, Messi são monstros também. Kaká, Ronaldinho, Neymar, são jogadores muito importantes. Mas ninguém supera o Mané Garrincha. Ninguém. Tenho dito. E outro que eu quero homenagear muito, esse eu vi muito. Gostava demais. É uma pessoa, até hoje, muito bacana, humilde, sensacional, feliz. Sebastião Wagner. Hoje faz aniversário. Grande goleiro Wagner. O maior goleiro do Botafogo em termos de títulos que eu pude ver. Graças a Deus pude ver Jefferson, pude ver Wagner. 2 goleiros que honraram demais a camisa do Botafogo. Mas o que falar de Wagner, que desde 93 no Botafogo só levantava taças. Ele não fazia outra coisa a não ser levantar taças. 93 era o goleiro reserva naquela final da Sul-Americana, da Conmebol Sul-Americana contra o Peñarol. O titular era o William Bacano, o Carlão machucado. Lá estava Sebastião Wagner para levantar um troféu de alta grandeza, troféu continental. Em 1995, o herói do título brasileiro, com defesas fantásticas. Em 96, levando Cidade Maravilhosa. Em 97, o Campeonato Carioca também, para cima daquele Vasco que seria campeão brasileiro, com defesas fantásticas naquela final. Em 98, torneio Rio-São Paulo, pressão para a convocação do Wagner na seleção brasileira, infelizmente não aconteceu. Não esquecendo 96, Tereza Herrera contra a Juventus. Wagner defende 3 pênaltis na final, naquele 4-4 emocionante. O Botafogo vence a Juventus, graças também a Sebastião Wagner. E em 99, Wagner fecharia ali com chave de ouro o século XX, levantando ali a taça de campeão da Copa do Brasil. Infelizmente não deu, fomos assaltados no apito vergonhoso no jogo de Caxias do Sul, mas nada apaga o que Wagner significa hoje, até hoje, para o Botafogo. Então, um carinho enorme da torcida botafoguense para esse cidadão Sebastião Wagner. Feliz aniversário para você e as nossas melhores saudações a esse gênio chamado Mané Garrincha. Um abraço, saudações alvinegras. Fui!